O mundo está à beira de grandes mudanças, preditas por antigos sábios. Mas, juntamente com a luz, também despertam as sombras, falsos mestres e profetas que semeiam a confusão. Você já se deparou com a sensação de profunda perturbação quando parecia que tudo estava desmoronando e as palavras de supostos mentores apenas multiplicavam o caos em sua alma atormentada? Já sentiu como a escuridão impenetrável da dúvida se aproxima quando esses profetas falavam sobre o fim do mundo iminente, mas em seu coração só cresciam o desespero e o beco sem saída? Já aconteceu de você, alma desperta, se sentir perdido num labirinto confuso de vozes, sem saber em quem acreditar e para onde ir? Nesse caos e confusão reside a verdade que o inimigo tenta em vão esconder. Nas profundezas dessa escuridão reside a sabedoria divina, a chave para a sobrevivência nestes tempos turbulentos. Existe um segredo que abrirá seus olhos para a verdade e o ajudará a resistir à tempestade, a esta tempestade que está prestes a eclodir. E esse segredo é a grande limpeza. Você, o escolhido, está agora na iminência de uma experiência inacreditável e fatídica. Não apenas provações, mas também uma grande oportunidade se apresentou a você. Você é um recipiente destinado a carregar a luz, mas antes terá que passar pelo crisol da purificação, temperar seu espírito. Neste exato momento, quando o mundo ao redor mergulha no caos, quando a mentira se multiplica como ervas daninhas e a escuridão tenta engolir tudo o que vive, você deve perceber sua verdadeira natureza, lembrar seu propósito. Você deve aprender a reconhecer a verdade, distingui-la da mentira, ver a luz rompendo a sombra, pois a grande limpeza já começou, e apenas aqueles que possuem visão espiritual, que veem com o coração, poderão passar por ela ilesos. A tese principal desta revelação: reconheça os falsos profetas, aprenda a vê-los por dentro, para preservar sua luz. Esta não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade vital, ditada pela própria essência do ser. Esta é a chave para a salvação de sua alma, para o cumprimento de seu destino divino. O inimigo, astuto, traiçoeiro, anseia por consumir sua luz, atraí-lo para suas redes, instilar medo, dúvida e desespero. Ele usa mentiras, engano e traição para desviá-lo do caminho, turvar sua mente e privá-lo da fé. Ele sussurra suas palavras venenosas, envenenando sua consciência e minando sua vontade. Mas você, o escolhido, não deve se render. Você tem a obrigação de reconhecer seus planos traiçoeiros, desmascarar suas mentiras e permanecer firme na verdade, aconteça o que acontecer. Vamos então recorrer às Escrituras Sagradas para entender como fazê-lo, extraindo sabedoria de grandes exemplos. Tomemos o exemplo de José. Seus irmãos, movidos por uma inveja sombria, venderam-no como escravo. Ele foi traído, rejeitado e abandonado à mercê do destino. Parecia que todas as esperanças desmoronaram de repente. O mundo mergulhou nas trevas. Mas José manteve a fé. Não vacilou na sua devoção a Deus e ao seu propósito. Ele não sucumbiu ao desespero. Não se irritou com os traidores, cujos corações estavam cheios de ódio. Ele não permitiu que a dor o destruísse, mesmo tendo enfrentado longos anos de provações. No fim, superando uma série de dificuldades, ele não só sobreviveu, mas também salvou seu povo da fome. Foi sua fortaleza espiritual, sua fé inabalável, sua capacidade de reconhecer a orientação divina que o levaram ao ápice do poder, onde pôde cumprir sua grande missão. Pense nisso. José é um exemplo de como, mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que o mundo inteiro se voltou contra você, a fé e o discernimento espiritual permanecem suas armas mais poderosas. Recorde Neemias. Ao ouvir sobre as muralhas destruídas de Jerusalém, ele sentiu profunda tristeza, mas também uma determinação inabalável de reconstruir a cidade. Ele enfrentou a cruel oposição dos inimigos,
zombarias mordazes e ameaças terríveis. Contudo, Neemias não recuou. Ele orou, planejou cuidadosamente e agiu, guiado pela vontade de Deus. Sua fé fortaleceu sua determinação, e ele concluiu com sucesso o que havia começado, apesar de todos os obstáculos. Ele percebeu que a batalha espiritual era parte integrante de sua missão e não tremeu diante do perigo. Neemias é outro lembrete de que a fé, o discernimento espiritual e a devoção à sua causa são o que leva à vitória, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando a escuridão está ao seu redor. Pense em Jesus. Ele, o Filho de Deus, passou pelo cadinho das mais terríveis provações: tentação, traição, zombaria cruel e, finalmente, a morte. Ele teve que enfrentar tudo o que se pode imaginar, vivenciar toda a agonia e sofrimento. Mas ele nunca vacilou, nunca sucumbiu ao medo, à dúvida ou ao desespero. Jesus sabia sobre sua missão, sobre a predestinação, e seguiu-a até o fim, sem desviar do caminho. Ele não procurou atalhos e não prometeu salvação instantânea. Sua vida é o maior exemplo de força espiritual, resiliência e vitória sobre as trevas. Ele é a luz que ilumina o caminho e dá esperança a todos que estão prontos para segui-lo. Um profeta verdadeiro sempre aponta para Deus, sua vontade e seus planos, nunca se exaltando. O falso profeta, porém, sempre conduz a si mesmo, às suas ambições, à sua glória, perseguindo apenas seus próprios interesses egoístas. Ele exigirá obediência cega, adoração e, claro, recursos. Ele semeará o medo nos corações, inflamará a raiva e dividirá, a fim de manter firmemente seu poder sobre a sua obediente congregação. Ele prometerá uma salvação fácil, ignorando completamente a necessidade de trabalho interior, cura da alma e crescimento espiritual. E lembre-se, o profeta verdadeiro sempre leva ao amor, ao perdão e à unidade, enquanto o mentiroso, disfarçado de profeta, leva ao ódio, à divisão e ao desespero. Seu inimigo é a escuridão. Ela usa muitos mecanismos diferentes para enfraquecê-lo. Ela sussurrará dúvidas em sua mente, instilando medo em seu coração. Ela recorrerá a falsos mestres e profetas para desviar você do caminho certo. Manipulará suas emoções, fazendo com que duvide de si mesmo, de seu propósito e, o que é pior, de sua fé. Ela fará com que as circunstâncias pareçam tais que você se sinta perdido, sozinho e completamente desamparado. Ela usará todo tipo de artifício para que você, o escolhido, esqueça sua verdadeira natureza, sua origem divina, sua força colossal. O inimigo sabe que dentro de você reside um poder enorme, uma luz capaz de iluminar todo o mundo. Ele teme essa luz acima de tudo. Portanto, fará de tudo para apagá-la, mergulhá-lo na escuridão. Ele se esforçará para obscurecer sua mente, confundir sua percepção, distorcer sua visão, para que você não consiga discernir a verdade escondida em seu interior. Ele usará o medo, a dúvida e o desespero para quebrar sua vontade, privá-lo da esperança. Mas você não deve ceder. Eis então a grande analogia, que ajudará a compreender a essência do que está acontecendo. Imagine uma semente plantada em terra fértil. O inimigo tenta impedir que ela germine, que se revele ao mundo. Ele a apedreja, rega com água venenosa, tenta arrancá-la pela raiz, mas a semente, se nela reside força, germina em silêncio, apesar de tudo. Ela se estende para cima, rompendo a escuridão impenetrável, superando quaisquer obstáculos, em busca da luz. Assim é você, o escolhido. Você é a semente. Você deve germinar, apesar de todas as adversidades. Você deve buscar a luz, independentemente de qualquer obstáculo. O inimigo usará de diversas artimanhas para te quebrar. Ele enviará falsos mestres, que te assegurarão da tua fraqueza, te convencerão da tua incapacidade de realizar o grande. Ele semeará dúvidas na tua mente,
infundirá medo no teu coração. Ele te testará, mergulhando-te num turbilhão de situações diversas, procurando te desorientar, fazer com que te sintas perdido, solitário, completamente desamparado. Mas tu, apesar de tudo, deves lembrar da tua verdadeira natureza, da tua origem divina, daquela centelha que reside dentro de ti. Lembra-te que dentro de ti reside uma força enorme, uma luz inextinguível, capaz de iluminar até a mais densa escuridão, capaz de transformar o mundo. Tu és o escolhido. Tu és um vaso especial, um receptáculo de força. Tu és aquele a quem está predestinado carregar esta luz, carregá-la através da escuridão, iluminando o caminho para os outros, indicando o caminho. Podem não te compreender, podem rir de ti, podem ter inveja de ti. Possivelmente haverá aqueles que tentarão te quebrar, mas você deve seguir em frente. Não desvie do caminho escolhido. Siga os ditames do seu coração. Ouça sua voz suave, mas tão fiel. Você deve se lembrar da sua missão, de quem você realmente é. Permita-me descrever os sinais que ajudarão a reconhecer o ataque do inimigo. Você nota obstáculos inexplicáveis em seu caminho? Tudo cai das suas mãos, transformando a vida numa sucessão de fracassos? Você sente uma perda repentina de clareza quando não sabe para onde ir e o que fazer? Você se depara com conflitos com entes queridos, com aqueles que ama, com aqueles que são queridos ao seu coração? Sente aquela fadiga constante e a apatia, a incapacidade de se alegrar com a vida, como se a luz do sol tivesse abandonado o seu mundo. Se responde sim a pelo menos uma dessas perguntas, saiba que não está sozinho. Você está no epicentro de uma guerra espiritual, mas deve lembrar que você é um guerreiro da luz. Lembre-se que seguir este princípio, saber reconhecer os falsos profetas, não é fraqueza, mas sim a maior força. É uma fonte inesgotável de sabedoria, proteção confiável e vantagem estratégica sobre qualquer inimigo. É o seu escudo resistente, que o protege das suas artimanhas traiçoeiras. É a sua espada brilhante, com a qual corta a densa escuridão. É a sua bússola fiel, que aponta o caminho mesmo na tempestade mais feroz. Não se esqueça, você não está sozinho. Em ti reside uma força poderosa, capaz de aniquilar qualquer escuridão. És uma criança de Deus, escolhido, chamado a grandes feitos. Tua alma é como uma fortaleza inexpugnável, na qual arde uma luz intensa, que ninguém e nunca poderá extinguir. Tua mente é um escudo, que te protege da mentira, como a armadura de um guerreiro. Tua fé é uma espada, afiada como a lâmina de uma adaga, com a qual lutas contra a escuridão que se aproxima, cortando suas sombras. O amor, por sua vez, é uma força poderosa, capaz de transformar o mundo como um raio de sol brilhante que atravessa as nuvens mais densas. É neste momento de provação, nesta estação crítica, quando a escuridão se intensifica e envolve o mundo em um véu pegajoso de medo, que deves agir. O tempo, como areia entre os dedos, escoa implacavelmente. Estás em uma encruzilhada, onde os caminhos se dividem, levando a diferentes direções. Agora, neste exato momento, chegou o momento decisivo. Ruptura, ou talvez colapso. Destino, ou uma amarga espera, uma expectativa. A escolha é sua, e somente de você depende que caminho trilhar. Recorde a história de Maria, mãe de Jesus. Quando a palavra de Deus lhe chegou, ela a aceitou de corpo e alma. Não havia nela sombra de dúvida, nem a menor hesitação. Ela concordou incondicionalmente com o destino que lhe foi reservado, compreendendo que essa missão poderia ser difícil, perigosa e incompreensível para todos ao seu redor. Mas Maria não recuou, não se assustou. Ela lembrava quem era e, com fé inabalável, seguiu seu caminho. Lembre-se, você é Maria, portadora de uma luz eterna. Tu és José, que guarda a fé como uma joia preciosa. Tu és Neemias,
que levanta do chão arruinado o que foi destruído. Tu és o guerreiro que venceu a escuridão tenebrosa. Não temas. Não permitas que a dúvida te domine. Acredita. E sabe, tu nunca estás sozinho. Contigo estão o próprio Deus, seus anjos e todas as forças da luz, prontas para ajudar. Eu te convoco à ação agora mesmo. Reconhece, aceita a verdade destas palavras com toda a tua alma. Entenda que você é um guerreiro da luz, escolhido, chamado a um grande propósito. Reconheça. Comece a reconhecer os falsos profetas, espreitando nas sombras. Preste atenção em cada palavra deles, em cada ato, em seus rostos que escondem a maldade. Verifique seus ensinamentos, comparando-os com as sagradas escrituras. Confie em seu coração, pois ele é sua bússola fiel. Proteja-se, criando o escudo do discernimento espiritual. Desenvolva sua intuição, ouvindo a voz suave do coração, sussurrando a verdade. Aprofunde-se no estudo das Escrituras, revelando sua sabedoria. Ore diligentemente, dirigindo-se a Deus em busca de sabedoria e orientação neste mundo. Haja. Espalhe a luz, compartilhando este vídeo com aqueles que ele pode beneficiar e abrir novos horizontes. Inscreva-se neste canal para receber mais revelações e aprofundar seu conhecimento. 777. Lembre-se, sua luz interior é o guia mais confiável. Confie somente nela e você nunca se desviará do caminho. Vamos juntos à oração. Pai Celestial, agradeço por teu amor ilimitado e tua infinita misericórdia. Agradeço por me teres chamado e me dado tua maravilhosa luz. Peço que me dê sabedoria e discernimento para que eu possa reconhecer a mentira traiçoeira e seguir incessantemente tua santa verdade. Protege-me das astutas armadilhas do inimigo. Enche meu coração com amor avassalador e fé inabalável. Ajuda-me a cumprir tua vontade, a carregar com dignidade tua luz neste mundo. Amém. Que as bênçãos do Senhor permaneçam contigo por toda a eternidade. E lembre-se, você não está sozinho. Você é um guerreiro da luz e você vencerá. Neste momento, a fé, a esperança e a coragem falam em você. Sente o sangue gelar nas veias, mas uma chama se acende no peito. Milhares de guerreiros caíram antes de você, mas é a você que cabe completar o que foi começado. Lembre-se sempre disso. À frente, só há a vitória, e ela será sua.